Hoje eu acordei com uma nostalgia enorme, talvez por causa desse dia meio nublado, primeiro dia do outono com certo friozinho. Não consigo parar de lembrar de lugares incríveis que a gente passou subindo da costa brasileira de Porto Alegre até o Rio e que me marcaram bastante, e eu tenho certeza que se você tiver a chance de conhecer, vão marcar também. Eu já tinha feito uma lista, que foi um vídeo que teve bastante sucesso, de lugares incríveis para se morar em um veleiro. Mas eu fiquei devendo uma outra lista de lugares incríveis para se conhecer em um veleiro. E são lugares que não necessariamente têm uma estrutura incrível, né? E até por isso mesmo que são grandes lugares para se ancorar, porque você tem calma, paz. E tem lugares nessa lista dentro da Mata Atlântica, onde passou até um jacaré por a gente ancorou perto de cachoeiras, escutando barulho de cachoeiras. Lugares isolados, onde de vez em quando passa um barco, e outros lugares com água completamente transparente, com visibilidade incrível, ótimos para se mergulhar. E é o que você vai ver agora, começando essa lista. Eu vou começar lá do sul e ir subindo, e o primeiro ponto desses é o Porto do Barquinho, que fica no município de Mostardas, na Lagoa dos Patos, que é uma lagoa enorme, com mais de 100 milhas de extensão, e onde no meio dela você não vê os dois lados, é como se estivesse num mar de água doce. Mas no meio de tudo isso, num dos pontos mais isolados da lagoa, tem um porto abandonado, com moles de pedra e uma vida enorme de pássaros, roedores como capivaras, né, que lá se chama capincho, né, e outros animais. De aves tem tarrã e vários animais que não são fáceis de encontrar no resto do país. E essas ancoragens no sul tem uma coisa incrível, que é o pôr do sol. Como o Pampa e até os desertos patagônicos soltam muita poeira, eles criam na atmosfera um efeito que deixa muito avermelhado o pôr do sol. E também, especialmente no inverno, por estar numa posição em que o sol desce mais inclinado do que em latitudes mais baixas, o pôr do sol dura muito tempo. E a gente tem uma coisa que no Brasil não se tem muito, que é esse momento de penumbra, que é meio-noite, meio-dia ainda, e que é muito bonito. O Porto do Barquinho começou a ser utilizado já no Segundo Império. É muito antigo, mas em 1976 eles fizeram aqueles moles ali e foi usado, além que já era usado para escoar a safra, foi usado também para levar pedras, que não tem naquela região, quase pedras, mas do outro lado do Rio Grande do Sul, para construir a estrada que tem ali hoje, que é a BR-101. Há outras ancoragens mais isoladas no Rio Grande do Sul, mas essa certamente ficou no meu coração, e se você for lá, vai ficar também. Uma outra muito interessante fica em Tapes e se chama o Capão da Lancha. Uma praia de areias brancas de 5 km de extensão. Não é algo que você imagina na Lagoa dos Patos, mas é justamente o que você encontra lá, e com uma mata tradicional ali da região, que é bastante diferente da Mata Atlântica e o resto tropical do país, e que é uma mata com árvores mais distorcidas e algumas florzinhas mais delicadas, assim, é muito bonito também. Você tem uma sensação, assim, de que tá num filme de ficção científica, assim, né? Um istmo, onde num lado fica o Saco de Tapes, no outro fica a Lagoa dos Patos, completamente vazio, você não vê cidade, não vê nada. E no dia que a gente esteve lá, não tinha muitos barcos, e a não ser no verão, é o normal de você ficar sozinho lá. E tem uns poços de água doce que ficam, assim, da chuva e tal. É bastante intrigante e interessante. Parece que você está num filme do Star Wars, assim. E é um dos lugares que tem uma sensação, assim, que é difícil de explicar, que é difícil de passar num vídeo e sentir que está vendo algo diferente, algo bacana. É abrigado de boa parte dos ventos, a não ser de oeste, e é um lugar que a gente dormiu lá e foi muito interessante. A gente viu pegadas também de um animal que a gente não sabia o que era na época, mas muito provavelmente era um guaxinim. Já pulando para Santa Catarina, a gente tem um litoral bastante diferente e mais próximo do que você imagina do litoral brasileiro, com águas verdes e água bastante transparente, onde o Rio Grande do Sul não tem, a água é mais marrom. Há vários lugares incríveis, como Campeche, que infelizmente a gente não foi, mas a Ilha da Paz foi um dos lugares onde foi mais prazeroso passar uma tarde e que me surpreendeu bastante. Também tem um farol lindo e que, vendo com drone, foi mais fantástico ainda ver onde a gente estava. Ali é um arquipélago, né? O Arquipélago das Graças, e que é muito bonito. E a Ilha da Paz também é fantástica porque está em São Francisco do Sul, que é uma cidade maravilhosa, turística. Parar na frente da cidade é incrível também. E também no Capri, onde a gente parou, que é outro lugar maravilhoso, que é um clube fechado, né? Tem que ver as condições para entrar lá e tal. Mas
foi fantástico, a gente ficou um mês lá e amou. Em São Francisco do Sul tem também o Museu do Mar. Para quem é amante do mar, né, da vela ou da náutica em geral, vale muito a pena visitar. Lá tem réplicas de navios históricos, né, de embarcações históricas, mas também várias embarcações reais, né, de todo o Brasil, jangadas do Nordeste, do Norte, de tudo que você possa imaginar em termos da história náutica brasileira, você consegue encontrar lá. Ali é um lugar que é muito bom para passar o dia e quase sempre vale a pena, é bacana, mas é bom dar uma olhada na meteorologia. Em 2020, junho de 2020, teve um ciclone que passou por ali e foram registrados ventos de mais de 90 nós, o que dá, sei lá, uns 170, 160 km por hora. Isso é muita coisa. A região sul, ela é magnífica, vale muito a pena visitar, mas exige um pouco mais de cuidado quando você estiver lá com a meteorologia. Outro lugar em Santa Catarina que de forma alguma eu poderia deixar passar é o Caixadaço, que é talvez a melhor ancoragem até para se morar mesmo, né, lá em Santa Catarina, mas certamente para visitar é incrível. Claro, depende. Se você gosta de balada, uma balada muito forte, aí fim de semana é legal. Mas não. Aí, nesse caso, é legal visitar durante a semana. Além de ser uma ancoragem linda, já pelos atributos naturais, assim, é uma vila de pescadores açoriana muito legal e que representa muito o litoral de Santa Catarina. Nessa tradição meio portuguesa, né? Mas a Ilha dos Açores, com sotaque típico, com uma comida típica que tem restaurantes ali que você pode curtir também. É muito bonito. E o Paraná é um lugar que nos surpreendeu muito, porque a gente achou que ia ficar um mês, porque o Paraná tem um litoral pequeno, né? Convenhamos, tem uns 100 km só. Só que se você entrar em Paranaguá, é incrível, tem um universo lá dentro, muitas coisas, cheio de estuários e lugares bacanas. Um deles que a gente achou incrível foi a Ilha das Peças. Imagina um lugar que, se você olhar pela janela do barco e ficar esperando um minuto, é quase certo que você vai ver um golfinho. Que lugar que você vê isso? Eu nunca vi isso. Também é um lugar com uma praia incrível para caminhar. A gente caminhava lá quase todos os dias. Tem algumas casas assim na beira, mas é bem tranquilo, bem vazio, né? Eu tenho certeza que em algumas épocas do ano um pouco menos, mas você encontra muita paz ali. Tem um restaurante também de senhoras da comunidade ali, um restaurante coletivo, pelo que eu entendi, que serve refeições ali, tem uma mercearia onde você compra alguns itens mais básicos, dá para se manter ali por um tempo se faltar alguma coisa. E tem o Rio das Peças, que é onde você entra ali, né, para ancorar. Tem algumas milhas que você consegue entrar com o barco com calada um pouco mais baixo do que o nosso, e que tem uma série de ancoragens muito lindas, muita natureza. E é uma coisa que no Brasil as pessoas dão pouca atenção por essas ancoragens em rios, em estuários, e que deve ser a maior parte das ancoragens do Brasil de longe, visto que o Brasil tem muitas dessas entradas. Isso leva também a outro ponto que eu quero falar do litoral do Paraná, que é o Canal do Varadouro. E aí eu vou trapacear um pouco, porque o Canal do Varadouro não é um ponto para ancorar, mas muitos. São, acho que 45 milhas, indo de Guaraqueçaba até Cananéia, que já é estado de São Paulo, no meio da Mata Atlântica, no meio do trecho mais preservado da Mata Atlântica que existe no mundo. Então a gente lá ancorou em lugares que era muito próximo de uma cachoeira, que a gente escutava a cachoeira e em 10 minutos caminhando tava lá, né, tomando banho de cachoeira. A gente passou por jacarés, passou por coisas que são muito inusitadas de fazer com o veleiro e que bastante prazerosas também. Nem só parar em Água Verde é legal, parar no meio da Mata Atlântica é muito legal também. Toda essa região tem comunidades caiçaras assim muito, talvez puras no sentido assim de que tem pouca influência urbana, sabe? Que vivem de uma maneira mais tradicional mesmo, né? E com a música própria lá, que é o fandango, né? Que é muito interessante, com instrumentos que eles mesmos fazem, e uma receptividade assim, foi incrível comparado a outros lugares que a gente parou. Não que a gente não tenha sido recebido super bem em outros lugares, mas ali foi especial. Desses pontos que a gente parou, né, eu destacaria assim o Puruquara, que é um pequeno desvio ali pro Canal do Varadouro, mas bem curtinho. A Ilha dos Papagaios, que fica na Baía dos Pinheiros e que tem um fenômeno interessantíssimo, que todos os dias no final da tarde centenas ou milhares de papagaios da cara roxa aos pares, sempre em casais que parece que ficam a vida inteira sempre dentro do mesmo casal, vem no final da tarde para dormir ali em uma nuvem ao mesmo tempo, assim, é uma coisa muito linda, uma gritaria de papagaios, e é algo que é inesquecível. Há também
subindo uma série de vilas, né, que todas são possíveis de parar. O canal do Varadouro, que é esse canal que foi construído na década de 50 pelo governo Vargas, para juntar as duas baías, né, que é a de Paranaguá e a baía lá de Cananéia, que hoje está bastante assoreado e na verdade a gente não conseguiu cruzar para o outro lado. A gente fez a volta pelo mar aberto e saiu no outro lado, mas barcos que tem 1,20 m, 1,5 m de calado é possível fazer com muito planejamento. E a gente conheceu no outro lado as vilas do Ariri, que tem um restaurantezinho bacana, tem um mercado e combustível, tem do Marujá demais, que é na Ilha do Cardoso, ele é muito estreita e comprida, né, e você fica super abrigado num lado e andando uns 200 metros tem uma praia linda de mar aberto, fantástica. E também a Vila do Ararapira, que é uma vila abandonada, né? Quase uma vila fantasma, assim, mas tem algumas pessoas que moram lá ainda, que tem uma história fascinante que a gente já contou em outros episódios do Hashtag Sal. Mas aí esses últimos já é dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem também muitas ancoragens que a gente amou. Eu vou citar duas delas que ficaram bastante no nosso coração. Em São Paulo tem um lugar que a gente conheceu recentemente e que foi uma grata surpresa. O Saco do Sombrio, em Ilhabela, foi um lugar que foi muito especial. Primeiro porque é um lugar com águas muito transparentes, foi legal pra caramba mergulhar lá, mas também você deve ter notado que eu gosto de lugares mais isolados. E a Baía dos Castelhanos ali, você virado pra ela, te dá essa sensação de que você tá num lugar que... O que não é verdade, mas a sensação de que é uma das poucas pessoas que chegou até ali, sabe assim? E, claro, muita gente vai ali, diria todo mês, mas dá essa impressão e é muito bonito. É um lugar que tem um pôr do sol também muito especial. No dia que a gente estava lá, o sol se pôs ali perto de umas ilhas muito bonitas que tinha, né? E os morros da Ilhabela, e foi bastante mágico. É um lugar que não necessariamente você dorme bem lá, então por isso a gente dormiu lá e foi meio chacoalhante, mas para passar o dia é muito legal, vale muito a pena. Tem uma sede também do Yacht Club lá, que tem algumas poitas e tal, e o lugar para ancorar é um pouquinho restrito, assim, por causa das poitas, mas dá bem para achar um lugar ali com 10, 12 metros de profundidade para ancorar e foi muito especial. E outro lugar que a gente está amando agora é aqui no Flamengo, que é um lugar muito easygoing, assim, é muito tranquilo, é muito perto de Ubatuba, né? Tipo 1,5 milha ali do Saco da Ribeira, onde a maioria dos barcos ficam. Alguns barcos, na verdade, ficam em definitivo aqui, mas em São Paulo, se você quiser levar alguém para uma ancoragem incrível, para alguém que nunca entrou no veleiro e de repente está com medo de enjoar ou coisa assim, o Flamengo é um baita lugar, muito tranquilo. Tem pedras aqui que dá pra ancorar por perto. Tem um clima muito bacana. Tem um restaurante que agora tá bem fechado por causa da pandemia, é claro. Um mercadinho com algumas coisas mais básicas. A água disponível, né? Você tem que falar com a galera aqui que cuida das poitas e tal. Muito bacana pra morar até. Na verdade, a gente tá morando aqui e tá amando. Até mais do que no Saco da Ribeira. Claro que no Saco da Ribeira é mais próximo, assim, de estrutura e tal. Mas aqui tem uma beleza, tem uma calma que particularmente eu gosto bastante. E aí chegamos no Rio de Janeiro e mais especificamente em Paraty, onde pra mim tudo começou. Foi onde eu comecei o Hashtag Sal, não foi onde eu comecei a velejar, eu comecei a velejar na Guarapiranga, mas onde eu tive meu primeiro barco de cruzeiro oceânico, assim, né? E foi onde comecei a descobrir o universo que viraria o Hashtag Sal. E se você for escolher um dos lugares, assim, para escolher só um lugar para ir no Brasil e ancorar com o veleiro, talvez Paraty fosse o mais óbvio. Ou a Baía da Ilha Grande, que engloba Paraty também, né? Dentro dessas ancoragens, a mais clássica, a mais óbvia, que se tiver que escolher uma para você ir em Paraty, provavelmente você vai escolher a Ilha da Cutia, que é uma ilha dentro de uma ria que fica dentro de uma baía que fica dentro de outra enseada, sabe? Uma enseada dentro de outra baía, sei lá. É muito protegido de qualquer evento, talvez seja uma das ancoragens mais protegidas que eu conheço. E é lindo, você está cercado também pela Mata Atlântica, pela Serra do Mar. E a Ilha da Cutia é uma ilha que tem duas prainhas bem pequenas, uma minúscula, que é onde você desce com bote e fazendo uma trilha de
30 metros, sei lá, 50 metros, você está numa praia muito bonita, que você consegue tomar banho até de mar na sombra. A água não é perfeita o tempo inteiro para mergulhar, mas é possível para mergulhar e ver muita coisa legal também. Certamente é um dos lugares mais clássicos e óbvios para se ir com um veleiro no litoral brasileiro inteiro, né? Especialmente em Paraty. Uma outra opção, depois da Ilha da Cutia, e que para mim é a preferida, né? Muita gente prefere a Ilha da Cutia, mas eu gosto muito da Ilha do Cedro. Primeiro porque tem mais chance de velejar até lá, porque é mais aberto um pouco o caminho. E chegando lá, é uma prainha protegida e tem um ilhote na frente que deixa muito bonito. Tu tem também outra praia um pouco mais aberta que tem restaurantes e tal, mas nesse ladinho mais vazio, né, e mais reservado, você olhando a Serra do Mar, você enxerga ela com um paredão na sua cara, na frente, assim. E dependendo do ângulo do sol, você vê ele refletir em cachoeiras que tem ali e brilham, né? E são muito especiais. É um dos lugares que eu mais amo ficar num veleiro. Eu já falei em outro episódio que seria um lugar que eu moraria num barco. Ali tem internet, que para nós é uma necessidade por causa do trabalho. E é um lugar que fica no meu coração, não só nessa subida agora, mas também por tantas vezes que eu ancorei ali com o meu barco antigo, com o Brutus, né? E também com o meu 16 pés. A primeira vez que eu dormi num veleiro foi ali, que foi uma experiência maravilhosa e continua sendo toda vez que eu vou pra Ilha do Cedro. Bom, 10 lugares que eu prometi estão aí com você, mas tem um chorinho aí. Eu não podia deixar de colocar outros 2 lugares que são muito incríveis, que são o Sítio Forte, que é um lugar que a gente citou também como um dos lugares possíveis de se morar em um veleiro, mas também um lugar incrível para passear lá e demais para conhecer. Tem vários lugares incríveis para mergulhar, para quem gosta de mergulhar, inclusive se for de cilindro tem até um naufrágio lá, mas na costa tem vários lugares lindos e com água muito transparente. É um lugar super bem abrigado, que tem água potável, e tem o restaurante da Thelma, que é um lugar muito legal, e é um dos lugares clássicos que a maioria dos veleiros, quando pensa em ir pra Ilha Grande, acaba indo pro Sítio Forte. Então é um lugar também tão óbvio quanto a Cutia, e óbvio não é à toa, porque é muito legal mesmo. E outro lugar incrível, para fechar esse vídeo, um lugar que eu tenho uma paixão, gosto muito mesmo, é a Praia do Pouso, que fica, digamos assim, na saída da Ilha Grande, indo pro Rio de Janeiro, e é um lugar que realmente você geralmente pousa lá antes de sair pro Rio. Em si é uma ancoragem muito bonita, um pouco mais afastada, do jeito que eu geralmente gosto também, com lugares incríveis para mergulhar, transparência da água é demais, e ela tem um ponto que é o que faz ela ser tão especial. Tem uma trilha de uns 15 minutos que leva para Lopes Mendes, consideradas uma das praias mais lindas do mundo. Eu já vi uma matéria que dizia que fora as praias de Fernando de Noronha era uma das praias mais lindas do Brasil. Eu imagino que isso possa ser verdade, porque é um lugar demais mesmo, e que não é tão bom de ancorar, mas ancorando no pouso você consegue acessar ela, e se você for escolher uma trilha só para fazer na Ilha Grande, faça essa do pouso para Lopes Mendes, que você não vai se arrepender. É demais, vale muito a pena. Espero que esse vídeo tenha mostrado alguns lugares que você não conhecia ou tinha saudade de lembrar, certamente de visitar também. E existem muitos outros lugares fantásticos que eu não citei aqui. Toda lista é injusta, né? E todo resumo, nunca é realidade, é só um resumo. Então não fique chateado se algum lugar que você ama não apareceu. Certamente ele mereceria estar aqui também. Todos esses lugares são lugares que você não visita em um pacote turístico, não faz parte de um turismo industrializado que, claro, ele é importante, mas é como comer fast food. E esses lugares não, eles são lugares que você conquista eles indo até lá. São lugares que você visita no seu estado natural, né? Apesar de ter uma estrutura, claro, mas é um tipo muito especial de conexão com a natureza que é bastante raro hoje, que te transforma de uma maneira muito profunda e verdadeira, sincera. Um dos poucos meios de você fazer isso hoje é em um veleiro. Isso que torna essa vida que eu amo, e certamente vocês assistem, intriga vocês e vocês gostam, torna isso tão especial e apaixonante. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente
pretende fazer de vez em quando algumas listas assim, porque é um bom resumo de tudo que a gente passou até agora, né? Espero que essa lista abra um espaço no seu coração para ter vontade de visitar lugares incríveis e que transformam você. Até o próximo episódio. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter gostado desse episódio. E se você já assistiu vários outros episódios do #Sal e gosta do que a gente faz e gostaria de ajudar de alguma forma, entre no Apoia-se, no endereço que está aqui, que é o nosso financiamento coletivo, é como a gente mantém o #Sal. E deixe pra gente um valor lá que você achar justo, que você achar que a gente merece e que você pode colaborar. É como a gente se mantém em tempo integral trabalhando no canal, que é uma paixão nossa e de mais de 1000 pessoas hoje que ajudam a gente por lá. E espero que a gente tenha você lá como apoiador e participando do nosso grupo de WhatsApp, onde você tem um contato mais próximo da gente, que é muito especial pra gente também, tá bom? Até mais!